Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora mais uma live aqui do Jornal DR1, live dessa terça-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Hoje é o Dia das Crianças também. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Hoje a gente vai entrevistar a psicóloga Juliana Viegas, né? Vai falar um pouco para a gente da carreira, um pouco da profissão dela, abordar também temas importantes, né, como ansiedade na pandemia, como é que a pandemia afetou aí a nossa mente, né? A pandemia de Covid-19, a gente caminha aí para 2 anos de pandemia, né? E aí a gente vai bater um papo aqui com a Juliana Viegas, nossa convidada de hoje, nossa entrevistada de hoje, né? Vai contar um pouco aí como é que nasceu essa paixão dela pela psicologia e vai abordar esses temas mais atuais aqui com a gente. Você que quiser participar, né? É um assunto bem importante, bem interessante. Vai falar também sobre depressão, né? Então você que tem alguma dúvida com relação a esse assunto, quiser contribuir aqui com a gente, pode ficar à vontade de usar aqui a caixa de comentários para mandar sua pergunta, mandar sua sugestão, seu comentário. Deixa eu enviar então aqui o convite aqui para a Juliana. Aproveito para agradecer você que está chegando agora aqui na live do Jornal DR1. Deixa eu mandar aqui o convite para a Juliana. Juliana Viegas, psicóloga, nossa entrevistada aqui hoje do Jornal DR1. Verônica está aqui, o Orlandino está aqui também entrando na live com a gente. Aproveito para agradecer todo mundo que está acompanhando aqui nossa live dessa terça-feira. Feriado, né? Bom feriado para todo mundo. Deixa eu ver aqui com a Juliana. Quem está mais aqui? Pereira. Medeiros também está aqui. O Bruno entrou. Deixa eu ver aqui se a Juliana aceitou. Acho que ainda não. Deixa eu mandar o convite de novo. Juliana Viegas, psicóloga, vai falar com a gente sobre diversos assuntos. Aproveito para agradecer. O Matias também já está entrando aqui com a gente. Daniela. Jorge também já está aqui na nossa live. Aqui. Juliana mandou o convite aqui para a gente. Deixa eu aceitar para ver se agora a gente consegue. Boa tarde, Live dessa vez. Oi, Juliana, boa tarde, tudo bom? tudo bem? Vocês me Juliana, ouvem direito? eu tô ouvindo, você tá me ouvindo também? Tá tudo certo? Áudio, vídeo aí? Tudo certinho. Juliana, eu queria começar te agradecendo muito por dedicar aí um pouco do seu tempo para falar aí do seu trabalho, para falar de assuntos tão importantes, né? Sobretudo agora na pandemia, ansiedade, depressão. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Que legal. Aproveitei já para fazer uma breve apresentação aqui sobre você. Estou agradecendo as pessoas que já entraram aqui na live, instigando as pessoas também a mandarem aí qualquer pergunta, né? Que seja dentro do tema. Obrigada. Bom feriado para você. Juliana, eu queria começar perguntando um pouco sobre sua carreira. Você é natural aqui do Rio de Janeiro mesmo, e eu queria saber como é que nasceu essa paixão pela psicologia. Então, eu sou carioca, nascida e criada, sou natural do Rio. Na verdade, desde 12, 13 anos eu sou apaixonada por psicologia. Eu lembro que as pessoas, né, na época, a gente estava já vendo Sim. vestibular, aquela coisa de descobrir o que que a gente ia fazer. A maioria não sabia e eu sempre falei, eu vou fazer psicologia na PUC. Eu não sei nem de onde eu tirei PUC, porque era assim de adolescente, eu cismava e com 17 anos eu consegui entrar para psicologia na PUC. Eu já amava, assim, eu já gostava muito de compreender o ser humano na sua profundidade, eu Uhum. gostava de ouvir as pessoas, as suas histórias. Eu gostava de aconselhar, embora psicólogo não aconselhe, mas foi assim que eu descobri Uhum.
a vontade de ajudar, de compreender mais, assim. Desde 13 anos que eu me lembre, assim, que eu gostava de psicologia. Uhum. E teve alguma influência assim na família? Não? Há mais alguém da família psicólogo? Eu Psicólogo? tenho uma prima que é psicanalista já há bastante tempo, ela é Uhum. professora de psicanálise na Estácio, e eu gostava muito da postura dela, da forma dela também de vida, de conversar com ela. Eu gostava muito, assim, tinha muita admiração por ela. E eu também fiz terapia, eu mesma fiz terapia quando meus pais se separaram, e assim, eu me encantei pela minha psicóloga, fiquei anos com ela, até depois da separação, Uhum. depois de tudo ficar mais tranquila. E eu lembro que quando eu era nova, e na separação dos meus pais, eu fiquei mal, como todo filho, né, fica, costuma ficar, Sim. menos. E aí eu tive uma gastrite nervosa, e aí o médico falou: você precisa ver essa gastrite que é emocional. E quando eu comecei a fazer terapia, a gastrite acabou. Assim, eu percebi o poder da terapia no meu corpo mesmo. Assim, eu parei Uhum. de tomar o remédio que o médico passava e fui trabalhando a gastrite dentro da terapia, então eu me encantei. Aí ela, a Aparecida Balbino, que anos com ela, ela também foi uma pessoa que foi uma referência muito grande para mim, assim, Uhum. para eu escolher mesmo e ver a importância, enfim. Ah, Foram entendi. duas. Hum. E como é que está sendo o seu trabalho agora durante a pandemia? Então, na verdade, desde 2000 que eu entrei para a faculdade em 2000 e os professores já falavam que o maior índice de morte ia ser por conta de depressão em 2020, Uhum. direto ou indiretamente. A depressão ia até ultrapassar casos de doenças coronarianas. E aí, 2020 veio a pandemia da depressão junto com a pandemia do coronavírus. Uhum. Então, a gente já estava prevendo essa pandemia mental, emocional, já de lá de trás. Juntou com uma época de crise absurda, né? Uma Uhum. crise não só sanitária, mas uma crise política, econômica, social e estrutural, de modo geral. Então, foi um boom a psicologia. As pessoas já vinham procurando, as pessoas já vinham se interessando, já Uhum. estavam abrindo a cabeça para a psicologia, porque antigamente as pessoas elas eram muito mais tinham muito mais preconceito com a saúde mental, Sim, emocional. sim. Então agora elas se viram necessitadas de alguém que ouvisse sem julgamento, sem crítica, de alguém que compreendesse, que ajudasse ela a pensar de uma forma mais saudável. Então, assim, 2020 foi muito bom para mim em termos Uhum. profissionais. E assim, e aí o que que aconteceu? Eu cheguei a fazer trabalhos voluntários para pessoas que estavam sofrendo por conta da Covid, ou de pânico, ou a própria pessoa teve Covid, ou algum familiar estava tendo, ou até faleceu. Então, esses trabalhos sociais que eu fiz, a gente, né, que eu não fiz sozinha, eu fiz com grupos, as pessoas, a gente achava que a gente ia encontrar pessoas que estavam muito focadas para a Covid, até tinha, Uhum. Uhum. mas a maioria já chegou com questões anteriores e Uhum. aproveitou a oportunidade para já desabafar de coisas bem antigas. Assim, a gente imaginou que fosse ter crise de pânico, e não era. A pessoa já vinha com questões mesmo, que a gente esperava que fosse ter mesmo. Uhum. Entendi. Juliana, com relação à pandemia, como a gente está dizendo, ela também mexeu com o emocional de muita gente, né? Claro, como você disse, Uhum. muita gente aproveitou a pandemia já para começar uma terapia e relatar problemas anteriores, mas eu queria saber de você por que a pandemia mexeu tanto assim com muita gente? Se é a questão do isolamento, tá longe dos amigos, que muita gente gosta, né, disso, e, enfim, e muita gente sequer esperou a pandemia passar para voltar a se aglomerar, enfim. O que é que você considera aí que a pandemia mexeu? Talvez a perda de entes queridos, de amigos, também pode ter afetado, mas assim, como é que você vê essa situação? Foram vários fatores. A perda, obviamente, de entes queridos, que é dolorosa, uma situação dolorosa.
a forma de se perder, a pessoa não esperava uma pandemia, né? Várias pessoas entraram no hospital e 2, 3 dias depois já estavam vindo a óbito. Então, é algo muito inesperado. E a forma também de se despedir do ente querido, porque não pode visitar, e aí fica em isolamento, fica sem notícias, e depois, quando vela o paciente, né, a pessoa, não é uma despedida, porque não pode ir, não podia ir no cemitério, toda aquela coisa. Então, assim, a forma de elaborar o luto modificou por conta da pandemia, a forma de lidar com o adoecimento, com o doente, com o luto. Isso foi um ponto. E um outro ponto foi o que as pessoas mais ficavam angustiadas era essa questão de ter que se isolar. Porque a gente vive numa sociedade que exige muita produtividade, exige muito ativismo, né? A gente está sempre ali ligado, a gente já acorda vendo o celular e já sai para fazer uma coisa e faz isso, faz aquilo. De certa forma é bom, entre aspas, porque gera um lucro social mesmo, aquela coisa de movimentar, né? Uhum. Mas de outra forma, assim, em termos emocionais, a gente não se conecta muito com a gente mesmo, porque está sempre em atividade, sempre em atividade. Então, quando a pessoa se vê isolada, ela se vê com ela mesma, ela se vê com as pessoas que ela convive, e aí ela se depara com questões que antes ela jogava por debaixo do tapete. Ela se depara com problemas com os pais, com os filhos, com o esposo, com a mulher. Tanto é que aumentou absurdamente o índice de divórcio, né? Uhum. Depois da pandemia. Você vai ter que se dar consigo mesmo, com as suas sombras, com as suas questões, com os seus defeitos, com os defeitos do outro, porque você está convivendo com aquela pessoa, mas cada um acorda, toma café cada um no seu horário, sai, vai fazer a coisa, às vezes nem se vê direito. Uhum. Sim, eu vi muito isso aflorando no isolamento. Não digo nem na pandemia, Sim. porque a pandemia acabou e as pessoas não estão mais isoladas, né? Uhum. Mas o isolamento no lockdown foi muito isso. Uhum. O É, que eu acho mexer mesmo para a gente uhum. tratar. Com certeza. É, a gente está falando aqui, né, com relação a problemas de depressão, mas depressão, ansiedade, estresse, que a pandemia intensificou, aumentou em algumas pessoas. Eu tenho um dado aqui que eu peguei, só para citar na live, né, que é um dado da Organização Mundial da Saúde, que diz que mais de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo e um a cada 3 indivíduos manifesta sintomas de ansiedade, que a pandemia de Covid-19 agravou o problema, obrigar todos ao isolamento social, aumentar o medo com relação ao futuro e elevar a carga de estresse. É por aí mesmo, né? Também tem essa questão Sim, do futuro, né? O que é que as pessoas esperam do futuro? Talvez muita gente esperava que a pandemia não durasse tanto tempo, né? A gente está indo para é, quase 2 anos de pandemia. sim. Aí tem várias questões também, né? Questões políticas, sociais, Uhum, econômicas, porque mexe com tudo, né? A pandemia, na verdade, é um estado de guerra que o cérebro ele interpreta aquilo como um estado de guerra. uhum, Para o cérebro, é como se realmente a gente estivesse numa guerra e a gente tivesse que se adaptar a isso tudo, uhum, né? O invisível que pode pegar qualquer um, a qualquer momento, e a gente não tem realmente como calcular o que vai acontecer se a gente pegar, porque eu conheço pessoas uhum, saudáveis que fizeram, pessoas que tinham comorbidades e ficaram bem, e se recuperaram em casa, e pessoas novas, e pessoas idosas, e a gente também não sabe a questão econômica, né? E aí, na verdade, a gente nunca tem muito controle da vida. Só que na pandemia isso se revelou, uhum, apareceu. Que uhum, controle a gente não tem, a gente não sabe se a gente amanhã vai estar vivo ou não. Né? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar empregado ou não. A gente faz o melhor para que, né, a gente cuida da sim, saúde, a gente se mantenha vivo uhum, por um bom tempo, a gente cuida do trabalho para não ser demitido, mas cuida da relação, mas enfim, amanhã a pessoa pode ir embora, a gente pode perder emprego.
E a pandemia, isso está mais do que claro, né? Está mais do que comprovado. O ser Uhum, humano quer controlar, a gente não tem muito controle. uhum. Então, gera ansiedade, gera uma angústia, a angústia de não saber mesmo, não Uhum. saber. Ô, Juliana, por exemplo, talvez seja dúvida de muitas pessoas, mas, por exemplo, alguém durante a pandemia ou em qualquer outro momento antes, né, sentiu assim uma grande tristeza, ou por estar só, ou sei lá. Aí eu queria entender mais com relação à depressão. Quando é que é uma tristeza? Quando é que já passa a ser uma depressão? Eu queria que você explicasse para a gente quais são as principais causas da depressão, o que é a depressão de fato, até para a pessoa entender. E, tipo assim, quando é que a pessoa deve buscar, né, um profissional? Quando é que a pessoa deve buscar um atendimento para esse tipo de situação? As pessoas, assim, a gente vive numa cultura que a gente é obrigado a sentir felicidade o tempo todo. Isso é muito prejudicial. Isso não é uma coisa saudável. Isso é uma coisa que acaba com a pessoa, porque às vezes a gente vai sentir tristeza e essa tristeza faz parte da vida. As emoções, elas são muito importantes para todos nós. A gente precisa sentir raiva quando alguém faz alguma coisa que a gente não goste, para a gente poder botar limite naquela pessoa. Mas não é por Uhum, isso que a gente vai matar alguém. E aí, a tristeza também. A tristeza serve para a gente refletir qual caminho a gente quer seguir, se aquilo está fazendo sentido para a gente ou não, se a gente está fazendo algo que seja bom para a gente ou não. E não é por isso, porque a gente sente tristeza, que a gente vai deprimir. uhum, Tristeza é um sentimento outro qualquer. Depressão é um transtorno emocional, mental, uhum, que paralisa a pessoa. Então, se você passou por uma perda de emprego, natural sentir tristeza. Você terminou um relacionamento importante para você, natural. Você brigou com um amigo, com o teu filho, ou alguém te decepcionou. Enfim, você vai sentir tristeza por um tempo, vai chorar, vai ficar triste, vai desabafar com alguém. A depressão não necessariamente precisa ter motivo para você sentir mal, e nem sempre você sente tristeza. uhum, Às vezes é uma tristeza profunda também, também, não uhum, é só a tristeza, mas às vezes a pessoa nem sente nada, ela sente uma apatia, que a gente chama, um sintoma uhum. da depressão. É até aquela música da Gal Costa, Socorro, não estou sentindo nada. A pessoa Sim, ela não sim. consegue, um vazio existencial, uma apatia. Nada deixa ela irritada, nada deixa ela feliz, nada deixa ela triste. E não é um estado de plenitude, é um estado de vazio mesmo, de significado. Isso é um Uhum, sintoma. Se a tristeza profunda, um desânimo muito grande, uma angústia, a pessoa não tem vontade de fazer nada, muitas vezes ela não tem vontade, até tomar um banho é cansativo para ela, escovar o dente. E aí, a, segundo a psiquiatria, isso precisa perdurar por no mínimo 15 dias para se considerar depressão. E uhum, aí tem a depressão leve, a moderada e a depressão grave, que é a depressão maior. A depressão grave, a pessoa ela não sai da cama, ela não consegue fazer nada. Tem vezes que ela fica até catatônica, ela não consegue nem falar. Essa é a depressão mais grave. uhum, Então, se a pessoa está no mínimo 2 semanas sentindo um cansaço físico, sem motivo aparente, um desânimo, uma tristeza ou apatia, uma sensação de que a vida não faz sentido, de que você quer desistir, que você não tem vontade de fazer nada, é bom procurar um psiquiatra, um psicólogo e entender a origem disso. uhum. Mais ou menos essa a diferença da Entendi. tristeza para depressão. Uhum. Eu perguntei porque muitas pessoas podem se encontrar no quadro depressivo e não perceberem isso, né? Então é Sim. mais para até para saber realmente quando é a hora de procurar uma ajuda. Eu acho que é hora de procurar ajuda quando ela não vê prazer em absolutamente nada. Por exemplo, que ela via antes. Gosta de ir para a praia, não quer ir. Gosta de ir para a piscina, não quer ir. Uhum, Gosta de conversar com aquela amiga, ela não quer mais ir. Não consegue trabalhar. Ou então é quando está atrapalhando a vida da pessoa. uhum, O trabalho não está rendendo.
Mas também tem que entender, a gente tem que entender que a gente também precisa de momentos de pausa. Às Sim. vezes, a gente está precisando pausar a nossa vida e realmente dar um novo significado para Hum, aquilo. Às vezes, aquilo que a gente está fazendo não está mais fazendo sentido para a gente. Então, sendo tristeza ou sendo depressão, é importante procurar terapia para saber o que que aquilo significa para aquela pessoa. Às vezes sim. a pessoa ela é depressão porque ela estava, como eu falei, num excesso de produtividade, estava num ativismo que não fazia mais sentido, ela estava fazendo, produzindo para o outro e não olhando para si, não estava dando conta de si. Até em termos de trabalho, por exemplo, a pessoa às Sim. vezes está num trabalho, ela não está feliz naquele trabalho, ela não está bem naquele trabalho, mas tem que trabalhar. Então, às vezes, a depressão é realmente uma forma de você parar tudo, respirar e refletir se aquilo faz sentido para você, se Uhum, você quer aquilo para sua vida. uhum, Um relacionamento também. Então, assim, em termos psiquiátricos é isso. Você tem esses sintomas e se ficar muito tempo, 2 semanas, você procura o psiquiatra. Agora, em termos psicológicos, vamos ver o que que aquilo significa. uhum, Vamos entender a história da pessoa, o contexto. uhum. Esses sintomas, essas características que você falou, também vale para identificar a depressão em outra pessoa, né? Porque talvez a pessoa, eu não percebo, posso estar, mas não percebo, mas outra pessoa pode perceber, não é isso? Sim, sim. Existe uma depressão chamada distimia, que a pessoa ela fica anos daquela forma e ela não percebe, porque a pessoa continua fazendo suas atividades, ela continua dando conta, né, da vida, Sim. trabalho, família, amizade, só que ela tá sempre rabugenta, mal-humorada, é aquela ó vida, ó céus, ó azar. Ela tá sempre reclamando de tudo, ela tá sempre irritada com tudo, ela tá sempre vendo tudo pelo lado negativo. Ela tá irritadiça, você fala com ela, já te ataca, já quer agredir contigo, já quer, sabe, jogar pela janela. E Uhum, aí a gente fica pensando, ai, fulano tá tão chato, tá rabugento, tá ranzinza. E às vezes a pessoa tá com, uhum, que é o que a gente chama de distimia, depressão leve, mas crônica, leve ou moderada, mas crônica, contínua. sim. E aí, de repente, a própria pessoa não percebe, porque ela tá normal, entre aspas, né? Ela tá Uhum, dormindo normal, fazendo as coisas normal, só tá irritada, muito sim. mal-humorada. Então, às vezes a pessoa nem percebe, fala, ai, não, eu não tô chata, você é que é insuportável. Meu trabalho aqui é um saco, meu chefe aqui é um saco, o trânsito aqui é um Uhum, saco, o fulano aqui é um saco, tudo é um saco. E às vezes a pessoa de fora tá falando, cara, não deve estar bem, não é possível. é. E aí, sabe, realmente sentar com calma, conversar. Olha, o Uhum, que que você acha de procurar uma terapia? O que você acha, né? De se olhar um pouquinho mais, entender por que que você está assim tão irritado. uhum. E como é que trata a depressão, Juliana? Tem cura ou não? A pessoa ela vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Eu acredito em cura. Tem várias áreas, né? Uhum, Tem gente que pelo, assim, quem veio da psicanálise fala de estrutura psíquica, que cada um tem uma estrutura. E aí a pessoa tem uma estrutura mais melancólica, ou seja, ela vai responder às questões, às frustrações da vida de uma maneira mais depressiva. Mas tem outras vertentes que acreditam em cura. uhum, Principalmente, assim, depressão que a gente chama de depressão reativa. Você perdeu uma pessoa, ao invés de você ficar somente, entre aspas, enlutado, você entra numa depressão. Você não está naquela tristeza que eu falei que é natural sim. diante de uma. Você entra numa depressão. E aí você pode sim ter uma fase depressiva, uma época depressiva da sua vida e sair. Como se trata? Espiritualidade, como cada um vê, é acreditar em algo maior, aí é católico, evangélico, budista, testemunho de Jeová, enfim. A gente vê a importância da espiritualidade, de Uhum, ter uma fé maior, de ter uma crença mais profunda, com medicamento, dependendo do grau de depressão, do nível de depressão, porque afeta o cérebro não está funcionando direito, está uhum, tendo problemas lá nos neurotransmissores, você não está recebendo direito, está fazendo direito às sinapses, não está tendo endorfina, serotonina, noradrenalina adequada, e aí entra com medicamento.
E também a terapia, que é o que eu falei, um momento para si, um momento para se olhar, um momento para se escutar, um momento para se compreender, saber o que está acontecendo, o que está te incomodando tanto, está te perturbando tanto. E a atividade física também é fundamental, justamente também por conta Uhum. dessa dificuldade do cérebro, né? Porque aí libera os mesmos hormônios que o medicamento, só que de forma natural, para você também não precisar viver de medicamento. É medicamento por Sim, um tempo, depois tira, mas você já vai estar melhor, sim. porque o cérebro já vai estar mais organizado, você já vai estar com os hormônios melhores por conta da atividade física, por conta da terapia Uhum. e por conta da prática espiritual, seja uma Uhum. meditação, uma prece. Mudança mesmo no estilo de vida. Entendi. Compreender o que está acontecendo ali para você ter entrado em depressão. Uhum. Antes a gente já tinha, quando a gente estava falando lá da questão dos relacionamentos durante a pandemia, né? A gente está falando do número de divórcios aumentou pela convivência também. Essa convivência em tempo integral, ela causa um desgaste nas relações? A Causa. pandemia causa, né? Eu acho que em Porque todas as. em todas elas, que é como você falou, aí Eu, você tem que lidar com aquele problema dos seus problemas, o problema do outro, que num contexto fora da pandemia, às vezes a pessoa vai trabalhar, só se encontra à noite, se encontra no período ali. Mas o conviver em tempo integral causa esse desgaste. sim, por muito tempo, sim. Uma coisa é você conviver integral numa viagem que você vai fazer, ou uma semaninha de folga. Aham. E mesmo assim, você dá choque, mesmo sendo. A convivência é um desafio, é uma das coisas mais. Eu acho que é a coisa mais difícil que existe. Hum, Quando a pessoa entra em terapia, a maioria das questões são questões emocionais, são questões de relacionamento. Emocionais é óbvio, né? uhum, São questões de relacionamento. Eu tô de saco cheio do meu marido, tô de saco cheio da minha mulher, meu filho e meu vizinho e o papagaio, entendeu? Então é muito difícil conviver, porque é o que eu fiz uma live com um médico há uhum, 2 semanas atrás, e ele estava falando que a questão do ser humano é querer tudo do seu jeito. Eu quero do meu jeito, você quer do seu. Eu acho que eu alecrim dourado, sou maravilhosa, então o meu jeito. E você também se acha um alecrim dourado maravilhoso, eu acho que seu jeito é melhor. Eu quero te mudar, eu quero te convencer que o meu jeito é melhor e você quer fazer o mesmo comigo. E aí começa a briga. E aí, às vezes, a briga é por um motivo ridículo, tipo, lava a louça depois do almoço ou, não, ou deixa pra lavar a louça no final do dia, lava tudo junto, sabe? aham, Acorda pra deixar a cama bagunçada porque você tá com pressa para trabalhar. E aí, são duas famílias, na verdade, quando duas pessoas se juntam, isso a terapia familiar sistêmica fala, na verdade, não uhum, são duas pessoas que estão se juntando, são duas famílias que estão se juntando. Então eu trago toda a minha bagagem de crenças ali que eu acho certo. E ele uhum, também. E você vai, e almoça juntos ou cada um no seu horário? Como vai educar um filho? Eu acho que tem que botar de castigo. Não, eu sou a favor da comunicação não violenta, não existe castigo, existe um diálogo. Enfim, tudo isso entra em rota de colisão. uhum. Imagina subir por dia, 7 dias da semana. Porra. Entendeu? Então ceder, tem que ceder, porque eu não sou perfeita, o outro não é É, perfeito. Eu não vou conseguir te mudar. E você também não queira me mudar, porque é uhum. chato. É. Ou você, ou você faz, tá entendendo? Não, e é isso que eu queria te perguntar. O que é que os casais, aí, as pessoas podem fazer para evitar esses, esses conflitos, né? Que muitas vezes podem ser de, como você falou, de coisas bobas. Lavar o prato agora ou depois. É Uhum. diálogo, mais É, diálogo. deixa eu só ver um minuto. Deixar aqui. Tá bom. Pronto. Tá fazendo um barulho. Na verdade, um diálogo, mas desde que o diálogo seja um diálogo, como é que eu vou dizer? Que um consiga se compreender o outro, né? Porque se Aham. for o diálogo para convencer que eu tô certa, não é diálogo, né? Aham.
Verdade é manipulação. Eu preciso compreender a história de vida do outro. Ah, ele veio de uma família, ele tem uma ancestralidade que fala, de repente, que é certo, não sei, ser católico. Uhum. E ela veio de uma ancestralidade que fala que é certo ser do candomblé, sabe? Então, Uhum. assim, tem uma história por trás daquela pessoa. Aquela pessoa não se formou do nada. Ela não Uhum. chegou assim, olha, eu sou Juliana Viegas, e pum, não, eu tenho pai, eu tenho mãe, tenho avô, tenho avó. Eu tenho uma história por trás disso. Então, assim, eu acho que é bacana compreender a sua própria história, compreender a história do cônjuge. Não é ficar passando a mão na cabeça, ah, ele é assim porque a mãe foi cruel, foi má, e aí ele me xinga, me chama de sei lá de quê, porque a mãe fez isso com ele. Não. Mas é compreender que a pessoa tem uma história de vida, uma trajetória de vida, e ela Uhum. precisa de todo o respeito que você quer que tenham com a sua história. Sim. Então, eu acho que o mais importante é respeitar o jeito de ser do outro, respeitar a história de vida do outro, e o diálogo no sentido de, poxa, deixa eu compreender o que você está querendo me dizer com isso, assim. Ah, e outra coisa que eu acho muito bacana, que isso eu aprendi também, é checar, por exemplo. Tem coisas que significam para mim diferentes que significam para você. Uhum. Então, assim, quando alguém fala alguma coisa para você, o que você quis dizer com isso que você falou? Ao invés Uhum. de já chegar reagindo, o que significa isso para você? Né? Uma discussão às vezes começa numa falha na comunicação, numa questão de comunicação, sabe? Eu chego para você, Alan, sei lá, o seu óculos é legal, mas o que significa para você? Ah, é legal, sabe? Você Uhum. checa. Quando alguém fizer uma crítica para você, por exemplo, e fizer um comentário para você que você não gostou, ou tiver estranho com você, que você acha que, não, sei lá, a pessoa não tá muito bem, o que está acontecendo com você? Porque a gente tem uma questão muito de ouvir, não checar, interpretar conforme a nossa mente interpreta, e já reagir, e já atacar o outro e não querer saber, entendeu? E aí Uhum. começa uma briga que de repente não chegou a uma conclusão, não chegou a uma compreensão maior. Uhum. E eu acho também importante o casal, cada um ter um seu momento também. Uhum. Seu momento quieto, seu momento no canto, a caixinha do nada, que muitos homens, inclusive, têm. Ter um momento com seus amigos, um momento de trabalho, um momento de descanso, para aquela relação não ficar desgastada. Uhum. São várias coisas que podem ser feitas, né? Uhum. Entendi. Eu queria falar de outros assuntos também, de outros temas importantes, Juliana. Estresse, muitas pessoas, né? Covid-19 também, muitas pessoas eventualmente podem ter ficado mais estressadas. Como é que lida com estresse durante a pandemia? Estresse também é algo que já é antigo, né? Na verdade, a gente Sim. precisa do Uhum. um grau saudável de estresse para a gente poder fazer as nossas coisas. Uhum. Né? O básico de estresse para a gente levantar na hora certa, se arrumar para Uhum. trabalhar, Uhum. as contas, ter uma certa adrenalina ali para a gente se Sim, movimentar. sim. Só que, na verdade, a gente está sempre, toda hora. O estresse, ele é, na verdade, uma descarga de adrenalina para você, na hora de uma ameaça, saber se você vai lutar ou fugir. É o modo luta ou fuga. Uhum. Se vem um carro na sua direção, você precisa de um grau de adrenalina para você saber se você vai atravessar rápido, se vai voltar para a calçada. Só que, com essa expectativa muito grande que a sociedade coloca na gente, a gente está sempre em graus elevados de estresse. Sempre tendo que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meu filho para o inglês, porque meu filho tem que fazer escola bilíngue, porque eu tenho que botar ele no judô, porque eu não sei o quê, porque eu tenho que emagrecer, eu tenho que ficar sarada, gostosa, linda, maravilhosa. E eu tenho que. Então, você está sempre num grau elevadíssimo de estresse. Então, isso já vinha também acontecendo. Uhum. Com a pandemia, potencializou, porque você fica dentro de casa, quem fez o isolamento, não sabe o futuro, porque você pode ser demitido, porque está todo mundo em crise, e aí você fica sempre nesse modo luta-fuga. Sempre
à mercê de um suposto, de um real ou imaginário medo de que alguma coisa aconteça. Você fica sempre à Uhum. mercê do perigo, sempre Uhum. na iminência do perigo. Esse estresse para o cérebro, se durar 2 anos ou mais, já adoece, esse estresse excessivo, já causa o adoecimento, que leva a pessoa a ter vários tipos de transtorno de ansiedade, leva a ter crise de pânico, leva a ter hipertensão, leva a ter até infarto, AVC, isquemias e por aí vai. Porque o cérebro não suporta pelo 2 anos seguidos de estresse elevado. Então a gente já vinha também com essa questão Uhum. de saúde mundial mesmo. O Uhum. mundo está assim. E Então, sim, outro assunto também muito muito importante, interessante de abordar, é a questão da síndrome do pânico. uhum. Eu queria que você falasse também um pouco sobre o que é a síndrome do pânico e se de alguma forma a pandemia também agravou em muitas pessoas pelo medo porque muitas pessoas até hoje têm medo de sair de casa, medo de pegar Covid, né? Enquanto uns não têm, outros já têm. Então, eu queria que você falasse também um pouco disso. Uns têm de menos, outros têm de mais, né? É incrível, parece que nada. Tem outros que realmente assim chegaram ao grau de paranoia, né? É. De controle excessivo. O pânico é um dos transtornos de ansiedade e ele tem a ver com esse grau de estresse, na verdade. A pessoa ela fica pensando o tempo todo em medos. Foi o que eu falei com relação à tristeza, com Uhum. relação a também serve para o medo. O medo também é um sentimento natural. Sim. Se a gente não tem o mínimo de medo de ter, por exemplo, uma Covid, a gente não vai se vacinar, a gente Uhum. vai andar sem máscara e vai fazer várias atrocidades que a gente vê acontecendo. Uhum. Então tem o mínimo de medo para a gente se proteger, porque a lei que o maior instinto que a gente tem é da sobrevivência. Nosso organismo é todo preparado para sobreviver, o Uhum. máximo que ele aguenta. Então o medo ele faz parte desse mecanismo de defesa. Uhum. Só que se você fica criando na sua cabeça milhares de pensamentos diários de que nada vai dar certo, ai meu Deus do céu, essa live, por exemplo, eu tô sem ring light, por exemplo, ring light que não sei o que, ai a internet que não sei o que lá, eu vou ficar em pânico. Aí você sai de casa, ai meu Deus do céu, eu vou passar mal, vou morrer, se eu morrer, se não sei o que, e se eu pegar Covid, você entra num looping emocional enorme e vai jogar adrenalina pra caramba pro seu organismo, porque você tá sempre assim, e aí vai criar uma crise de pânico. Quando você cria uma crise de pânico, passa a ter medo da crise constantemente, começa a evitar ações, lugares, com medo dessa crise de pânico, você começa a restringir a sua vida e você fica com uma síndrome do pânico. Uhum. Aí é um transtorno instalado que precisa também de tratamento, com psiquiatra e com psicólogo. Uhum. Psiquiatra com a medicação e o psicólogo vai compreender o que está acontecendo com a mente. Uhum. Os pensamentos são esses. Entendi. Tem uma pergunta também que eu separei, eu acho que é muito importante. É, mais cedo você falou daquela questão ainda do preconceito que muitas pessoas têm de procurar uma terapia, né? Porque antes se tinha a ideia de que era coisa de doido, não sei o quê. Mas eu queria entender hoje se tem relação com isso, mas por que para muitas pessoas é difícil procurar ajuda em situações como essas que a gente citou? Às vezes a pessoa até percebe que tem algum problema, mas é difícil para ela procurar ajuda. Por que isso acontece? Tem a questão cultural que você falou, ainda existe. Ah, que é coisa de maluco, que é frescura, que é palhaçada. Ah, o depressivo, na verdade, está com frescura, está com preguiça. O ansioso, a pessoa que está em pânico, tá de palhaçada, não consegue se controlar, sabe? Não consegue, tá com medinho, palhaçada, né? Entendeu? Então, assim, Uhum. tem a questão ainda de achar que é loucura, tem a questão de achar que é besteira. Já ouvi casos de pessoas falarem para mim, inclusive, eu tô procurando terapia, mas
Eu mesmo tô chocado que eu tô procurando terapia, porque para mim eu achava que eu estava pagando para ter um amigo, sabe? E psicólogo não é amigo, psicólogo nem pode ser amigo. Na verdade, a gente tem um distanciamento emocional, a gente tem uma escuta completamente diferente de um amigo. Uhum. E então as pessoas têm todo esse tabu ainda com relação ao psicólogo, de achar isso, que qualquer coisa eu converso com meu amigo, qualquer coisa eu desabafo com o fulano da esquina e tá tudo bem. Então eu não preciso ter aquela coisa sabe, daquela coisa, eu não preciso disso. Uhum. Mostrar frágil diante do outro. E a questão também de se olhar, porque quando você vai para terapia, as pessoas acham que você vai falar coisas bonitinhas e vai ouvir coisas fofinhas, e não é. No início da terapia é um caminhar difícil. Você vai falar de situações que te machucam, que te ferem. Você vai se olhar, você vai ver a sua parcela de responsabilidade nisso. Você vai ver que você também não é uma criança indefesa, mas Uhum. você é um adulto que está escolhendo a sua vida, está tomando decisões e de repente as decisões não são as melhores para você. E aí Uhum. você vai ter que mudar a rota. E as pessoas não querem mudar. Elas querem mudar o outro, como eu falei, né? Uhum. Não, o outro é o problema da minha vida, não eu. E na terapia você percebe que não. Então, muita gente foge, não quer se deparar. Como eu falei Uhum. também, a sociedade é para a gente ser super feliz. Então, vou ficar falando de problema, vou ficar. Não, eu quero ir para academia, eu quero fazer luzes no meu cabelo, botar um silicone, tá tudo bem. Nada contra, mas eu acho que existe isso aí que as pessoas precisam olhar. Uhum. E dental, eu acho que é um dos mais importantes, né? Uhum. A nossa live está caminhando para o fim. Mas eu queria antes te fazer uma pergunta. Que durante a live você já vem falando algumas coisas, já vem dando algumas dicas e tal. Queria primeiro agradecer ao pessoal que entrou aqui para acompanhar esse bate-papo com a Juliana Viegas. Daqui a pouco eu vou salvar aqui, vai ficar salva no Instagram, né? Porque vai que alguém não viu e aí o amigo viu, quer marcar a pessoa, olha, veja aí vai ficar salvo. Então depois a gente joga nas outras redes sociais também. Como eu disse, Juliana, você já deu várias dicas aí de como é que a gente pode se cuidar, sobretudo no momento desse, mas eu queria que você reforçasse mais um pouco. Como é que a gente pode cuidar da nossa saúde mental, sobretudo agora, num momento como esse de crise, de pandemia, de isolamento e tal. Como é que a gente pode se cuidar? Tirar da cabeça que terapia é coisa de louco e frescura, não é? É um tratamento muito sério, muito importante. Uhum. Evitar ficar com vergonha de pedir ajuda. É claro que você não vai sair pedindo ajuda para todo mundo, mas pedir ajuda é muito importante para as pessoas adequadas, para o médico de confiança, para o psicólogo de confiança. Desabafar mesmo aquilo que está incomodando num ambiente adequado, num ambiente seguro. Se aceitar. Quando eu digo se aceitar, aceitar a sua situação. Eu estou triste no momento. No momento eu estou ansiosa, no momento eu estou com medo. Começar a dar nome aos sentimentos e aceitar que eles fazem parte da vida, que você não tem que estar bem o tempo todo. Você não tem que dar conta de tudo o tempo todo. Você não tem que ser Mulher Maravilha e super-herói. Isso só, isso só prejudica o nosso inconsciente. Essa coisa de super-heróis e de princesas e príncipes isso prejudica muito, porque a gente fica esperando aquele amor ideal, aquela Uhum. força toda, e que a gente salve o mundo e a si. Não é verdade, nós somos humanos. E aí, se acolher nessa situação e buscar terapia para ver o que está acontecendo. Uhum. Não é vergonha, não, sabe? Ter um momento para si, um momento de lazer, um momento de descanso não só físico, mas mental também, um livro, uma música, sabe? Que inspire, que acalme, que dê alegria. Um momento de atividade física, o sol, a natureza. É isso. Aceitar essa situação humana Uhum. e ao mesmo tempo se dar amor, se dar carinho. Uhum. Acho que é mais ou menos isso. Uhum.
Que ótimo, Detetive Damasia, excelente tema, gostei muito, obrigado, detetive. É realmente um excelente tema, num momento bem, bem importante. Juliana, queria que você deixasse o contato para alguém que queira eventualmente que assistiu nossa live, quiser depois entrar em contato com você para tratar de algum desses assuntos e tal. Como é que faz? Redes Meu sociais, Insta- como é? Meu Instagram é @psi, de psicóloga, né? Uhum. @psi Juliana Viegas. E o Facebook é Psicóloga Juliana Viegas. Aí lá tem meu telefone, eu também respondo no direct, é só entrar em contato. Maravilha, show de bola. Então eu queria agradecer muito a você que acompanhou essa a live com a doutora Juliana Viegas. Juliana, muito obrigado, viu, por ter trazido esses esclarecimentos para a gente num momento tão singular, né, na vida de todo mundo. Mas, como você disse, é importante a gente tirar os preconceitos da cabeça, conhecer de fato o que é que causa as coisas, né, se conhecer e tal, até para encarar melhor tudo, né? Isso, então eu queria te agradecer muito por todas as dicas, por todos os esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, Alain, obrigada a todos e todas que participaram, obrigada, jornal, obrigada. Qualquer coisa estou à disposição. Maravilha, Juliana. Obrigado, viu? Grande abraço. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.